Muito bem, agora nós vamos para a palavra de Deus. Convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João 14, de 15 a 17. Evangelho de João 14, de 15 a 17. Irmãos, eu só quero lembrar uma coisa aqui para vocês. Hoje é um dia muito especial, é o dia de Pentecoste. É só uma introdução aqui para lembrar, para não deixar passar em branco. Depois, o pastor, no momento certo, ele vem e faz uma pregação, que eu sei que ele já está com o estudo preparado, né, sobre o dia de Pentecoste. Então, mas eu quero fazer uma introdução aqui só, tá bom? Então, diz assim a palavra, em Atos dos Apóstolos 2, no versículo 2, diz assim: de repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, forte, e encheu toda a casa que estavam sentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito capacitava. Amém? É interessante que nós só sobrevivemos, Deus ouve as nossas orações por conta do Espírito Santo. É interessante que naquele momento as pessoas não estavam passeando, elas não estavam em pé, sendo que aquele povo, quando eles iam orar, fazer qualquer coisa assim no sentido para Deus, geralmente eles ficavam em pé, em posição ou ajoelhados, posição de reverência a Deus. E é interessante que naquele momento eles estavam assentados e se alimentando. E de repente eles ouviram um som, e muitas pessoas interpretam mal, que veio um vento. Já vi muitas pessoas pregarem assim, que veio um vento impetuoso e encheu aquele lugar. Mas não é, irmãos, em nome de Jesus, ouça, não foi um vento, um furacão, um terremoto, não. É o som de um vento, é o som, é o barulho de um vento. E aquele barulho entrou dentro da casa, aquele som de um vento muito grande, e fez grandes milagres ali naquele momento. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. Aí voltamos para o estudo de hoje. E quem é o Espírito Santo? Que nós vamos ler ainda o texto que está em João 14, 15 a 17. Eu vou ler, depois eu oro. Então diz o texto, repetindo, Evangelho de João 14, do versículo 15 ao 17. Diz assim: Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará sempre com vocês. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu és grande e poderoso, e o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, nós não conseguimos medir, porque o Senhor é além dos nossos pensamentos. Pai,
Nós te agradecemos ao Espírito Santo pela presença dele neste lugar, nos nossos lares, porque nós estamos aqui representando a nossa família. Agradecemos por todas as famílias que estão em casa assistindo, Senhor, este culto. Deus seja louvado. Que o Senhor venha falar ao nosso coração, Espírito Santo, de um jeito que possamos, na maior simplicidade, entender a tua vontade, o teu querer na nossa vida. E sonda o nosso coração. Vê se há alguma coisa em nós que precisa ser mudado. Muda, Espírito Santo. Transforma. O Senhor tem total liberdade para agir na nossa vida como aprove o Senhor, Espírito Santo. Sem ti nós não sabemos viver, porque tu és lindo, tu és maravilhoso. Sejas bem-vindo no nosso coração, em todos que estão assistindo agora, e nós queremos mais de ti. Fale conosco, nós te amamos. Vem, Espírito Santo, com o teu fogo, com o teu vento, com a serenidade, com o teu amor, com o teu aconchego. O Senhor tem liberdade ao nosso coração. Como queríamos amar tanto o Senhor, além do que sabemos amar. Mas o Senhor nos ama além de tudo. Louvado seja o teu nome, Pai. Também neste momento, Pai, queremos te agradecer pelo momento de louvor, pelo momento deste culto de oração, pelo momento deste culto que as crianças estiveram aqui, que já oramos por ela e o Senhor está lá com elas. Te agradecemos pelo momento do ofertório. E agora, Pai, nós te agradecemos já, porque o Senhor Espírito Santo vai falar ao nosso coração. Desde já nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Que o Senhor esteja visitando a cada coração aí, tirando toda a preocupação, toda a ansiedade, todo o sono. Que os ouvidos de vocês ficam atentos pela fé. Que Deus esteja, sim, o Espírito Santo, abrindo a mente de vocês para aprendermos um pouquinho do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Bom, então, quem é o Espírito Santo? Que muita gente fala, ou seja, às vezes pregam mais da palavra de Deus, falando sobre Deus, pregam muito sobre os profetas, pregam muito sobre Jesus, os milagres que Jesus fez, como foi a vida de Jesus, o seu ministério aqui nessa terra, quanto à presença dele em seu ministério aqui. É interessante que pouco se fala do Espírito Santo. Mas, esses dias, o pastor tem falado sobre o Espírito Santo, o Johnny também tem pregado sobre o Espírito Santo, e hoje eu também quero falar sobre o Espírito Santo. A única diferença que vai ter é que quem é o Espírito Santo? Olha, irmãos, o Espírito Santo, ele habita na vida do cristão. Olhemos para a palavra de João 14:17, diz o seguinte: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará em vocês. O Espírito Santo não é um hóspede, ele é um morador permanente em nós, segundo 1 Coríntios 3,16. Também diz: vocês não sabem que são o santuário do Espírito de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês. Glória a Deus. Irmãos, como o Espírito Santo é tão sensível, tão amoroso, que mesmo a gente não falando tanto dele, é ele que nos dá o suporte 24 horas.
Ele que nos faz lembrar das coisas necessárias. É Ele que nos orienta o caminho que nós devemos seguir, por onde nós devemos andar. É Ele que é hóspede no nosso coração. E às vezes a gente não sabe sobre isso. E o que estou falando aqui é a segunda palavra de Deus. Ele habita em nós pelo amor que Ele tem por nós. Porque Ele quer o melhor da nossa vida, para a nossa vida. Ele nos ama. E quantas vezes você já ergueu a sua voz para dizer: seja louvado, Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui na minha casa. Entre. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te adoro, Espírito Santo. Fica essa pergunta para você. Quantas vezes? Se você faz, amém, glória a Deus. Se você não tem esse hábito de fazer, comece a fazer. Você vai ver uma transformação na sua vida. O Espírito Santo é a garantia do cristão. Olha que interessante, o Espírito Santo, ele é a garantia do cristão. Mas como? Como penhor. Efésios 1:4 diz que a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória, como um selo, em Efésios 1:13. Quando vocês ouvirem, creram na palavra da verdade, o Evangelho e o salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Está lá em João 14:16. É interessante, vendo aqui essa palavra, que quando nós amamos, cremos no Espírito Santo, é a nossa garantia. É a nossa garantia para chegar até a Deus. E não é pela nossa vontade, não é para louvar as pessoas. Então é para o louvor da glória de Deus. Ele não quer separar da gente, porque Ele diz aqui na palavra dEle, que o Espírito Santo, ele é como um selo. Lembra os antigos aqui, igual eu? Quando se escrevia a carta, tinha que selar a carta para chegar no endereço certo. Então, ele é como um selo. Também outro exemplo que eu estava pensando quando eu estava estudando, que os escravos, eles eram marcados, né, na época da escravidão. Eles eram marcados com ferro. Só que ali eles eram marcados e tinham uma dor intensa, porque era fogo, esquentava-se o ferro e marcava, né? Já pensou a dor que eles passavam? Misericórdia. Né? Então, eu fico imaginando, né? Como o Espírito Santo veio nos selar com a palavra da verdade, pela nossa fé, com amor, aonde a gente não sente dor nenhuma para ter esse selo. Ele vem, sela você, pela fé, ele fica por ali. E se você permitir, ele entra dentro do teu coração e fica morando dentro do teu coração. Porque aqui acabamos de ler que o Espírito Santo, ele é um hospedeiro. Como você tem hospedado o Espírito Santo no teu coração? O que você tem feito para agradá-lo? Como você tem conversado com ele? Muito bem. O Espírito Santo também, como mestre do cristão, ele nos ensina. João 14:26. Mas o conselheiro, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu
meu nome, lhe ensinará todas as coisas para lhe fazer lembrar tudo o que eu lhe disse. E faz lembrar, também traz empoderamento, traz caráter de cristão, amor ao próximo, humildade, obediência, e nos torna a luz deste mundo, aonde quer que a gente vá. E ele guia. Veja quantas coisas o Espírito Santo de Deus nos ensina. Que ele nos guia, faz lembrar. Por falar em lembrar, quem de vocês já perderam alguma coisa? Eu sei que tem gente aqui que já aconteceu isso, a começar em mim. Perdeu alguma coisa e fica aflito para poder encontrar determinado objeto, ou seja o que for. E aquilo parece que a gente não vai encontrar o que a gente precisa. É um desespero interior que a gente não consegue explicar. Mas quando você pede, Espírito Santo, me faz lembrar aonde está determinada coisa. Espírito Santo, me mostre. Esse amável, querido Espírito Santo, num piscar de olho, te mostra, te leva aonde está aquilo. Aí só resta agradecer a Deus, porque Ele é lindo. Espírito Santo é maravilhoso, e eu peço que Ele nos enche nesta noite, com a graça dEle, com o poder dEle, alegrando o nosso coração, restaurando a nossa fé, restaurando a nossa alegria, restaurando o desejo de conhecê-lo cada vez mais, nos orientando a ser um bom pai, uma boa mãe, uma família de Deus, onde você possa dizer, a minha família não é do mundo, a minha família é de Jesus. Meus filhos, não é que eles não prestam, isso aí é do mundo. Os meus filhos prestam, porque é filho do Deus Altíssimo. Meus filhos não é ruim, meus filhos são bons, porque o que é ruim Deus pode consertar. O Espírito Santo pode consertar. E eu, como mãe, como pai, estou aqui para sustentar em oração. Porque o Espírito Santo te ajuda. Oh, glória! Quando um pai e uma mãe ora pelo filho, pede para ele abraçar o seu filho, ele vai lá e abraça. Teu filho nem está sabendo, mas Deus envia anjos para protegê-los. Porque se uma criança pequena vai para a escola, a gente não pode estar lá. Se um parente da gente está doente, vai ao médico, vai para um centro cirúrgico, a gente não pode entrar lá. Seja criança, seja adulto, eu diga que já me coloquei inúmeras vezes na porta de um centro cirúrgico, recebendo criança para cirurgia e outras coisas. Bom, mas o Espírito Santo de Deus, ele pode acompanhá-lo. Ele pode estar ali, ele pode segurar na mão da pessoa e estar ali. Pela nossa fé. Muitos aqui, Deus está me falando que já recebeu isso de Deus. Isso é milagre. É porque o Espírito Santo te ama. É porque o Espírito Santo quer o melhor para você. O Espírito Santo quer consertar também a vida de muitos que estão aqui. Jesus está chamando para ouvir a voz do Espírito Santo. Não ouçam a voz do mundo, mas ouçam a voz do Espírito Santo que Jesus deixou. Jesus prometeu que não nos ia deixar órfãos. Ele prometeu o Espírito Santo, Espírito da verdade. Glória a Deus, aleluia. Eu posso dizer um amém, irmãos? Oh, glória a Deus. O Espírito Santo também vem como mestre do cristão. Quantas vezes
A gente gostaria de ter um mestre, um mentor, para nos aconselhar nos momentos difíceis da nossa vida. E essa é a função do Espírito Santo também. Ele vem como um mestre. Ele ensina, que está lá em João 14, 26. Diz o texto: mas o conselheiro Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo que eu disse. É Jesus falando para os discípulos. Ele faz lembrar, traz empoderamento, caráter cristão, amor ao próximo, humildade, obediência, também a luz para as nossas vidas. E ele também nos guia. Glória a Deus. Então, quando a gente precisar de um mentor, de uma ajuda, a gente deve pedir ao amado Espírito Santo também. Então, diz lá em João 16, 13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que quer, o que ouvir. E lhe anunciará e anunciará o que está por vir. Ele fala, Lucas 12, 12, pois naquela hora o Espírito Santo lhe ensinará o que deverão fazer em qualquer situação. Glória a Deus, aleluias. Vocês lembram, no livro de Atos 16, de 28 a 34, quando Paulo e Silas estavam presos, o que aconteceu com o carcereiro? Eles estavam ali naquele momento de aflição, de dor, fisicamente, mas o espírito deles estava totalmente em comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. E eles estavam ali naquela situação, mas eles estavam adorando e louvando a Deus, porque o Espírito Santo estava ali, tocando no coração deles, dando o suporte que eles estavam precisando, amenizando a dor, os pensamentos negativos, colocando pensamentos de fé, pensamentos positivos na cabeça deles. E alegrando o coração deles, não importa a circunstância, porque o Espírito Santo é poder. Glória a Deus, aleluias. Tanto é que, resumindo a história, que veio um vento e eles continuavam adorando a Deus, e o carcereiro ficou apavorado que eles iam sair dali. No fim da história, o carcereiro veio e fala para eles, né, o que aconteceu, por que vocês estão louvando e adorando a Deus? E ele fala, então, para Paulo e Silas, o que eu posso fazer para mim ser igual a vocês, usando as minhas palavras? E o que ele fala? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E assim aconteceu, que o carcereiro foi convertido e a família também, e o Espírito Santo passou a agir na vida daquele carcereiro. E muitas vezes, muitas pessoas estão nessa situação, não sabem o que fazer, não sabem para quem pedir, ou não pede para a pessoa certa aconselhamento e ajuda. Mas está aí uma dica para você. Quando você precisar de ajuda, peça ao Espírito Santo, que ele vai ficar muito feliz em ensinar você, em ouvir você. O Espírito Santo sendo uma pessoa, você pode conversar com ele. Você não está vendo, mas você sente a presença dele. Você não está vendo, mas entenda, quando você fala com ele, diga para ele que você a ama. Diga para ele que você precisa dele. Diga para ele que você precisa sabedoria para estudar a palavra de Deus. Porque sem o Espírito Santo, a Bíblia vai ser somente um livro. Você precisa do Espírito Santo para estudar a palavra de Deus. Você precisa do Espírito Santo para orar. Você precisa do Espírito Santo
para você ser humilde. Porque quando você não tem humildade, Ele te cobra. Você precisa do Espírito Santo para pedir perdão. Precisa do Espírito Santo para perdoar, para amar, para vir à igreja, para se alimentar, tanto na vida material como espiritual. Nós dependemos totalmente, 100% do amado Espírito Santo. Essa igreja chegou até aqui, não é por conta do pastor não, irmãos. Tampouco dos presbíteros. Chegou até aqui por conta do Espírito Santo. Tem essa igreja da criança, responsável missionária Marta, louvado seja Deus pela vida dela, com todas as monitoras, pessoas que trabalham, Culto Kids, que tem os jovens que trabalham aqui com a Marta, as crianças, as pessoas que assistem online, por causa do Espírito Santo. Existem orações. Ah, mas eu não sei orar. Não, aprenda. Falar com o Espírito Santo, falar com Deus. Deus não quer palavras bonitas, não precisa teologia para você orar. Precisa simplicidade de uma criança para orar. Sinceridade no coração para orar. É falar, você não fala, né? A gente não fala com o pai, com a mãe quando é criança. Pai, eu quero um tênis. Mãe, eu quero uma bicicleta. Mãe, eu quero isso, eu quero aquilo. A mãe fala, tá bom, aguarda seu tempo. Assim é Deus. E somos privilegiados, porque Deus é o nosso Pai, nós podemos pedir para Ele. Mas somos privilegiados, irmãos, porque quando nós pedimos algo para Deus, em oração, digamos que a gente não ore direito. Mas nunca tem oração que é errada, tá? Só estou falando assim, um exemplo. Olha só. O Espírito Santo, Ele intercede as nossas orações com gemidos inexprimíveis ao Pai, que está em Romanos 8, 26. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Eu sei que algumas pessoas aqui, inclusive eu, sabe do que eu estou falando, de um gemido, um choro inexprimíveis. É aquele choro que dói a alma. É aquele choro que você não aguenta ficar em pé. É aquele choro que estremece o teu corpo, todo o seu ser. Isso humanamente falando. Imagine o jeito que o Espírito Santo intercede as nossas orações a Deus, porque só Ele conhece o coração de Deus. Glória a Deus, aleluias. Como Deus nos ama. E essa noite você está desfrutando desse amor. Do amor verdadeiro de Deus, da salvação de Jesus, do amor do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, seja derramado neste momento dessa pregação, dessa palavra, na vida de vocês, eu profetizo, na vida daqueles que estão em casa, dos seus familiares, em nome de Jesus. E Deus sabe da sinceridade do meu coração, porque não é eu que falo, é a palavra dele que fala. Glória a Deus, aleluias. Então, nós recebemos aquele pedido de oração. Às vezes é imediato, às vezes demora um pouco. Às vezes, a hora que você menos espera, você está recebendo. Ah, eu tinha até esquecido. Mas Deus não esquece dos nossos pedidos. Deus não esquece. Nós esquecemos de muitas coisas, mas Deus não esquece. Tudo tem o tempo dele para acontecer o milagre na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus amigos, que você ora e pede a Deus por eles e tem compaixão daquela pessoa que te procurou, ou que chegou aos seus ouvidos determinada pessoa que precisa de oração. A gente se envolve com a dor do outro.
Por quê? Essa igreja é uma igreja solidária. É uma igreja que ama e cuida. Seguindo em frente, orem no Espírito Santo em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração, por todos os santos. Exemplo de oração respondida, exemplos de orações respondidas. Irmãos, se eu fosse falar de testemunho de orações respondidas, eu ficaria aqui a noite toda. E eu acredito que não é só eu. Porque se vocês estão aqui, vocês têm muitas orações respondidas. E aqueles que estão em célula, essa pergunta vai para a célula. Tá? E que Deus esteja fortalecendo a sua vida, para que você seja um homem e mulher de oração, uma mulher segundo o coração de Deus, para que você possa ver a sua família em pé. Já tem uma palavra que diz, joelhos dobrados, filhos em pé, e é a mais pura verdade. Quando você não puder abraçar o teu filho, a sua filha, em oração, que não estiver perto de você, peça ao Espírito Santo. Vai lá, Espírito Santo, dê um abraço no meu filho, na minha filha, no meu amigo, no meu tio, na minha mãe, no meu pai. Na hora, ele vai lá e vai abraçar. Glória a Deus, aleluia, que privilégio nosso. O Espírito Santo, como dínamo, vendo do grego, significa o poder. A força do cristão é o Espírito Santo. Imagine vocês que força que você tem, irmãos. Por isso que a gente vê muitas pessoas que não estão aguentando andar. Tantos problemas. Mas você vai conversar com a pessoa, você se surpreende. Porque existe uma força interior que sai de dentro da alma, dentro do seu corpo, que quando ela ora, as coisas acontecem. Essa é a força do Espírito Santo, porque o corpo pode estar fraco, mas o Espírito está forte, glória a Deus, aleluias. Por exemplo, você vai fazer uma visita, você fala, eu vou lá para ajudar, para abençoar determinada pessoa. Amém, está perfeito, glória a Deus. Só que existe um porém, você vai para dar, mas quando você sai extremamente abençoado. A gente sai falando assim, meu Deus, como foi bom ir lá. E é uma alegria que a gente sabe assim, meu Deus, de onde vem essa alegria? Essa alegria vem do Espírito Santo, ponto. Glória a Deus, aleluia. Homens que resistem ao Espírito Santo, tem aqueles, né, que falam, não, eu não quero o Espírito Santo, vou resistir. As pessoas falam. Não, Espírito Santo, não. Tem na Bíblia também. Homens que resistem ao Espírito Santo, Atos 7:51. Diz o texto, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais os antepassados, sempre resiste ao Espírito Santo. Não compete a nós julgar. Porque essas pessoas, Deus está tratando. Assim como tem muitas pessoas que resistem a Deus, que resistem a Jesus. Mas enquanto a pessoa não parte deste mundo, existe uma chance. Deus está esperando a conversão daquela pessoa. De um jeito ou de outro, ela chega até Jesus. A cada dia que passa, Deus vai dando uma chance. E muitos até no leito da morte, Deus dá uma chance para aceitar Jesus. É uma pena, porque ela não pôde desfrutar das bênçãos de Deus como nós desfrutamos. É a comunhão, é a oração, é o louvor, é
os comes e bebes, é a alegria. É muito bom ser cristão. É muito bom aceitar Jesus como Salvador, porque Ele é o caminho, é a vida. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Andar no caminho de Jesus é muito lindo. Andar na verdade é maravilhoso. Quer ser feliz e estar bem com a sociedade? Esteja com Jesus. Nas horas das conversas difíceis, que você sabe do que eu estou falando, fale a verdade. Não omite a verdade, doa quem doer. A minha palavra é essa, ponto. Por quê? A Bíblia fala, a verdade vos libertará. E aqui está cheio de gente que toma essas atitudes. Eu não vou mentir, eu vou falar a verdade. Porque assim o meu pai me ensinou. Assim o Espírito Santo quer que eu fale a verdade. Doa quem doer. Eu falo a verdade. Glória a Deus. Aleluia. Também aquelas pessoas extinguindo, apagando o Espírito Santo. A palavra diz, Tessalonicenses 5:19, diz, não apagueis o Espírito Santo. Entristecendo o Espírito Santo, Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Então, segundo a palavra de Deus, nós vamos continuar com Jesus Cristo de Nazaré, com a proteção de Deus também, e vamos continuar selados com o Espírito Santo até o dia da redenção. Até o dia que a gente respirar aqui. O último respiro, o último suspiro, a gente vai estar com Ele. Aqui na terra. É só aqui? Nananina não. A gente vai permanecer na glória, com a coroa da vida que Jesus já preparou para você e para mim. Para a igreja de Deus. A gente vai na esperança de receber a coroa que Deus já preparou para nós. Glória a Deus, aleluia. Você toma posse dessa bênção? Amém? Oh, glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. O cristão deve ao Espírito Santo, meu Deus, conhecê-lo e louvá-lo. Depender dele. Zacarias 4:6 diz, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Ser íntimo dele, homens como Filipe e Paulo eram íntimos do Espírito Santo, que está lá em Atos 8:29. O Espírito disse a Filipe, aproxima-se dessa carruagem e acampa. Encher-se dele, está em Efésios 5:18-21. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Versículo 19. Falando entre si com salmos e hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando de todo o coração ao Senhor, dando graças a Deus constantemente, a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. É interessante que o que o Espírito Santo quer de nós também, e Ele gosta, sente prazer, é quando nós estamos louvando, adorando. Olha, todos os cânticos de louvor são maravilhosos, são lindos e falam ao nosso coração. Todos, não tem um que não fala, porque quem canta é um jeito de expressar o amor de Jesus, é o jeito de levar a palavra.
muitas pessoas, quando está cantando louvor, se desaba em choro, porque o Espírito Santo está falando. Então, nós louvamos a Deus por todos os músicos, né? Que cantam, louvam a Deus. Eles vêm aqui de coração quebrantado, não só aqui em todas as igrejas, vêm de coração quebrantado, vêm de alma, vêm com amor para levar a mensagem através das músicas. Compete a nós sempre lembrarmos de orar por eles. Amém? Então, nós devemos louvar ao Espírito Santo e adorá-lo ele, falar sempre que ele é bem-vindo, como eu já disse. Então, irmãos, a gente vê que essa carruagem que eu acabei de ler agora, ser íntimo dele, homens como Filipe e Paulo, estou repetindo, tá? Eram íntimo do Espírito Santo. O Espírito Santo disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acampa. Filipe era um homem muito próximo do Espírito Santo. Então, ele tinha que acompanhar aquela carruagem. E aquela carruagem, Deus estava ali, já com um propósito para ele acompanhar. E quantas vezes Deus fala para a gente acompanhar determinada coisa, determinado lugar, né? E a gente quer desviar dos caminhos do Senhor. Cuidado, aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Eita! Não é para ir para aquele lugar, não é para ir para a esquerda, é para ir para a direita. E agora, eu vou para onde? Pare, pensa, o que o Espírito Santo quer de você? Você pode perguntar, Espírito Santo, o que queres de mim? Eu estou em dúvida. Você pode se expressar da sua maneira, do seu jeito com o Espírito Santo. E ele gosta disso. É o jeito da gente expressar o nosso amor por ele, que a gente confia nele, que a gente quer ele mais pertinho de nós. Entende? E você? Que caminho você tem andado? Você tem respeitado ele? Fica aí para você pensar. Depois ele diz, Efésios 5, 28 e 21, diz assim, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas em nome de Jesus. Olha aí que lindo! Quando eu li isso daqui, passou um filme pela minha cabeça, sabe? Bastante gente louvando, cantando, pulando, dando graças a Deus, dançando. Lembra quando teve aqui aquela programação do Espírito Santo? Que delícia! A gente via o povo sair de lá, prove a Deus, logo tenha, né, um outro evento daquele, porque é maravilhoso. O povo saía de lá, vinha aqui, dançavam, claro, com ordem e decência, sem nenhum vinho, como acabei de ler aqui, tá bom? Mas dançavam, louvavam a Deus, as músicas sobre o Espírito Santo, a gente via, glória a Deus, que o Espírito Santo estava tão feliz, que ele ultrapassava os nossos limites de um ser humano, no poder do Espírito Santo. Muitas pessoas foram libertadas, muitas pessoas foram salvas, muitas pessoas foram curadas, muitas famílias foram restauradas. Deus falou em vários corações. Foi tremendo. Aprove a Deus, chegará um novo dia, porque a última vez que isso aconteceu foi em 2019. Entende? Mas Deus proverá, porque aí veio a pandemia e ficou tudo, né, mais delicado. Mas, irmãos, a gente deve ter muita intimidade realmente com o Espírito Santo e não ter medo de falar com Ele, porque Ele te ama, Ele quer estar presente e fazer parte da sua vida. E Ele, na verdade, é o próprio Deus, porque só Ele pode falar ao coração de Deus.
E ele só não faz mais para nós, para a gente ver, porque o poder dele é tão grande que a gente não resistiria. Um ser humano não resistiria ver ele na frente. Consumiria, porque o poder, a graça que existe nele é muito grande. É muito grande. E é mais lindo que Deus mandou ele com uma suavidade tão grande, que quando ele foi falar, aparecer para aquele povo lá, que estavam orando, que está lá em Atos, que eu acabei de ler o texto ainda há pouco, ele veio como um som de vento. O som não veio com uma ventania, senão acabava com tudo. Entende? Ele veio num som, suavemente, e fez aquela graça, aquela bênção entre todos. E é esse mesmo Espírito que Deus manda com tanta serenidade, como se fosse uma célula, com muita força, muita sabedoria, muita unção, e essa célula ficasse dentro da gente. Que lindo, maravilhoso, para a glória de Deus. Então, já estou terminando, irmãos. Então, o que eu desejo para vocês nessa noite, para mim também, é que sejamos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, o que é, então, o Espírito Santo? Relembrando aqui. O Espírito Santo, ele é amor, que está lá em Gálatas 5:22. O Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Como é difícil viver todos os frutos do Espírito Santo. Aí você pergunta, mas Cida, pode? Pode. É fácil? Não. Mas Ele mesmo te ajuda a viver pelo menos alguns. Mas a gente tem que fazer o possível para ter uma vida consagrada, uma vida muito abençoada. Porque se você é abençoado, você chegou até aqui, é porque nós temos um Deus abençoador, que derrama chuvas de bênção sobre a nossa vida, e mesmo assim, às vezes a gente vê a pessoa murmurando, tem de tudo e não tem nada. Entende? Vê pessoas murmurando. Mas o Espírito Santo, que Ele te console, que Ele te ajude, que abra os seus olhos, abra o seu entendimento, para que você também seja um abençoador. Porque quando nós não recebemos e não abençoamos, as pessoas se tornam pessoas egoístas. Eu quero só para mim, recebi e pronto, o resto que se dane. Não é assim. Não é assim. Se você tem esse pensamento, em nome de Jesus, mude. Porque Deus te ama. Se você olhar para a sua família, olhar para os seus vizinhos, talvez. Eu posso olhar para os meus vizinhos, graças a Deus. E olhar para os seus amigos, seus parentes. Você vai ver que você é um abençoador, uma abençoadora. No seu setor de trabalho, na sua faculdade. Você sabe. Porque quando você não abençoa e não trabalha com alegria, seja lá na área que for, o Espírito Santo te cobra. Sabia que ele cobra você? Porque vem um pensamento na sua mente, a hora que termina o dia, poxa vida, eu deveria ter feito isso e não fiz. Poxa vida, eu devia ter levado uma palavra ali, não levei, me perdoe, Espírito Santo. Peça perdão. Fala, Senhor, prepare uma outra oportunidade, porque eu não vou falhar. Porque isso tem acontecido comigo, não tenho vergonha de falar, porque eu já me consertei. Porque Deus nos ama, tem misericórdia de nós e vivemos pela graça de Deus. Glória a Deus. Então, os frutos do Espírito Santo eu desejo para a sua vida, para a minha vida. Então, sabemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Logo, devemos assim tratá-lo. Não há vida cristã vitoriosa, abundante, senão pelo Espírito Santo.
Que Deus, na sua infinita graça, esteja abençoando a sua vida. Abençoando você porque entrou nesta noite dessa porta para dentro, aprender do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua entrada na sua casa. Que Deus abençoe a hora que você entrar na sua faculdade, nos seus estudos. Que Deus abençoe a hora que você entrar no teu trabalho. Se você tiver problema, a palavra diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que você possa trazer com alegria a cada dia. E dizer à noite: muito obrigado, amado Espírito Santo. Quero viver para servir. Servir o meu próximo, servir ao meu Deus. Comece a pensar nisso e peça para o Espírito Santo. A igreja precisa de trabalhadores para trabalhar na seara. A Bíblia diz que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Deus faz a parte dele, mas ele precisa que façamos a nossa parte aqui nessa terra. Porque senão um dia a gente vai ser cobrado. Se você pensa assim: eu já sou de idade, o que eu vou fazer? Você pode fazer algo muito importante, que sustenta a igreja de Jesus, que é a oração. A oração, os intercessores são os pilares da igreja. Sem oração não existe a igreja. Sem oração não existe sermões, palavras bonitas, crescimento na igreja, porque a nossa oração é falar com Deus. E falar com Deus, como diz a música, é privilégio. Agradeço a Deus pela sua vida, por estar aqui nesta noite. E vamos ficar em pé, que eu quero orar por vocês, desejar a vocês uma boa semana, cheia de alegria, cheia de esperança, cheia de unção. E você que está nos visitando, se por acaso estiver visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. É só você não resistir, que Deus vai continuar falando ao teu coração. Talvez agora você ouviu essa mensagem, entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Calma, não se preocupe. Na semana o Espírito Santo está lá, falando com você. Você vai falar assim: eu ouvi alguma coisa disso para me resolver. Eu já sei a quem recorrer, ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Agora quero chamar o Ney, a Maísa, para estar aqui comigo, para nós três, como presbíteros dessa igreja, estarmos orando por vocês. Tá bom? Você que está aí, coloque a tua mão no teu coração. Lembre dos pedidos de oração que você precisa, algo que você precisa. Como disse Jesus àquele cego, né? Jesus disse para ele: que queres que eu te faça? Ele poderia ter pedido 1000 coisas que ele precisava ali no momento, mas ele pediu só uma: que eu veja. Primeira coisa que ele viu, o primeiro rosto que ele viu, foi o rosto do amado Jesus Cristo de Nazaré. Que nesta noite você esteja alcançando a tua bênção em nome de Jesus. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer de todo o coração pela ministração da tua palavra, Senhor, tanto aos que estão aqui na igreja, Senhor, como aquelas famílias que estão em casa. Meu Deus, obrigada, porque o Senhor falou o nosso coração, no mais íntimo do nosso coração, e nós agradecemos, Pai, pelo privilégio de falar contigo, o privilégio de ouvir a tua palavra, de sermos abençoados por ti. Meu Deus, aqui nessa noite aconteceu milagres. O Senhor está transformando vidas. O Senhor está tirando a cegueira espiritual de muitos aqui, Pai querido. Meu Jesus, o Senhor está colocando pessoas em pé para o louvor da tua glória.
Oh, meu Jesus, o Senhor está curando a alma, o Senhor está curando o corpo físico, o Senhor está curando o mais profundo do coração. Oh, Espírito Santo querido, leva a Deus a nossa oração. Esta igreja precisa de Ti. As pessoas que estão nos assistindo nos lares precisam do Senhor. Precisa de um milagre, Senhor. E nós aguardamos no Senhor, ó Pai. Fé no Senhor. Ajuda-nos a levantarmos em oração para orar, Te buscar em espírito, em verdade, em nome de Jesus. Aonde estiver alguma pessoa com dor neste momento, que seja curada em nome de Jesus. Vai tirando, Senhor, todo o cansaço físico, mental, emocional, todo o estresse, toda a preocupação, toda a ansiedade. Em nome de Jesus, o Senhor sabe de cada dor, de cada coração, cada pessoa que está se colocando no altar do Senhor neste momento, Pai. Visita, Senhor, opera milagrosamente, ó Deus querido. Não temos outro Deus além de Ti. O amado Espírito Santo nos escolheu para estar aqui nesta noite. E essa noite é uma noite de vitória. Essa noite é uma noite de bênção. Essa noite é uma noite gloriosa que o Senhor preparou para nós, ó Pai. Nós Te amamos, nós Te adoramos. Sem Ti não somos nada, Pai. Mas o Senhor nos deu o privilégio de nos chamar pelo nome, de ser Seus filhos aqui nessa terra. Nos faz, ó Deus, embaixadores da Tua obra, Senhor. Nos faz vencedores para o louvor da Tua glória. Não existe muralhas que atrapalhem a cada pessoa aqui ou em casa, que não possa ser caída por terra agora, em nome de Jesus. O Senhor conhece a cada problema de cada família, de cada pessoa. E neste momento, essas muralhas que se levantaram contra essas pessoas, contra os irmãos, em nome de Jesus, que caia por terra agora. É na autoridade de Jesus Cristo que nós assim intercedemos, nós assim falamos e profetizamos a bênção da vitória na vida de todos aqueles que ouviu esta mensagem do Espírito Santo, que foi levantado nesta noite com um poder sem limites nesta casa. Em nome de Jesus, Espírito Santo, leva todos para os seus lares, na companhia do Senhor, que todos tenham uma semana de bênção, de alegria, de busca, de louvor, dizendo: eu sou forte, porque eu estou com o Espírito Santo de Deus, ninguém vai me tocar, porque eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Que eu tenha mais vontade de estar na Tua casa, Senhor, viver uma vida de oração. Eu quero ter o poder que vem do Espírito Santo que me prometeu, para quando eu orar, as pessoas serão curadas. Quando eu orar, as pessoas que estão deitadas levantarão. Glória a Deus, aleluias. Esse é o poder que o Senhor coloca em nossas mãos. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus, aceite esta oração. Agora uma salva de palmas para o único Jesus Cristo de Nazaré, para o Espírito Santo de Deus, para o Deus Criador. Glória a Deus, aleluia. Tudo é para Ti, Senhor. Honra e glória a Ti, Senhor. Aleluia. Recebam a bênção. Recebam a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus, na infinita misericórdia, esteja com vocês, te protegendo, amparando, sustentando, ensinando os caminhos dele e dando a vitória para vocês. E que vocês sempre sejam gratos a Deus. Que o Senhor Jesus de Nazaré, assim como Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele ilumine sempre os seus caminhos, para andar sempre na dependência dEle, sempre iluminado por Jesus, com a palavra dEle e pela fé. Que vocês nunca andem na escuridão das trevas, mas que a luz de Jesus seja como um farol na vida de vocês. Que o amado Espírito Santo conduza a vida de vocês em tudo que vocês precisarem. Ensine vocês a orar, a buscar Ele, a louvá-lo, a bendizer o nome dEle. Vocês, com toda a família de vocês, têm um coração amável, um coração solidário, um coração cheio de amor para dar aos que precisam.
hoje e sempre. Amém. Um grande abraço de nós para vocês. Grande abraço. Tenham uma boa semana. Amém?